teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Boa noite a todos, a graça e a paz, amém? Quero convidar você que está aqui conosco presencialmente, se colocar em pé. Também quero dar as boas-vindas para quem está nos acompanhando pelo Facebook, Instagram. Essa é uma noite onde o Senhor separou para as nossas vidas, para que nós possamos ser edificados, abençoados, cheios do Espírito Santo. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 35. Eu quero dar uma boa notícia a você. Na verdade, essa é uma notícia dos céus para a tua vida. Versículo 35 de Romanos 8 diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? O versículo 38 tem a resposta: porque estou certo, convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Você pode dizer um amém por isso? Amém. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nós somos alvos do amor de Cristo. O Senhor, Ele provou o seu amor entregando o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar vida e esperança. Quero que você entenda nesse início de culto que você é muito amado e nada separa você do amor de Deus, nem o presente, nem o porvir, nem uma tribulação, nem uma aflição, nada vai te separar do amor de Deus. Então eu quero nesse momento que você possa levantar as tuas mãos, que você possa fechar os teus olhos e que você possa exaltar esse bom Pai. Nós temos um bom Pai que nos ama, um amor sacrificial e incondicional Ele tem pelas nossas vidas, e que nessa noite você possa ser envolvido por esse amor, que você possa receber do amor de Deus, que os teus olhos possam ser ainda mais abertos nessa noite, que você possa notar e ter essa convicção de que você é amado, você é amada por Ele. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Nós te exaltamos pelo teu grande, ousado, perfeito amor. Nós queremos, Senhor, nessa noite declarar que nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos filhos do Deus amoroso, bondoso. Por isso, Pai, eu quero orar, Pai, para que cada vida seja envolvida nessa noite pelo teu amor, pela tua presença, pela tua graça. Por isso nos encha, Senhor, com a tua vida, nos encha com o teu amor, nos encha, Senhor, nessa noite de fé, de esperança, nos encha com o teu poder, Pai. Nós declaramos, Senhor, o teu amor envolvendo cada vida que está assistindo, cada vida que está nesse ambiente, Pai, sejam envolvidas pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar Jesus. Recebe a minha adoração.
tomar o teu lugar. Eu vejo o céu aberto está, e há uma chuva preparada para aquele que buscar. Eu quero o meu coração, eu te encontrar. Jesus, tu és o amado da minha alma. E não há nada que separe o seu amor de mim. Não há nada que eu tenha, e não há nada que eu tenha que queira mais que a ti. E toma o teu lugar. Você fechar os teus olhos e erguer as tuas mãos. Nós vamos aclamar para que a presença do Senhor, a presença do Todo-Poderoso, a presença do Santo Espírito de Deus venha nessa noite, neste lugar. Nos clamamos mais uma vez para que Ele venha se manifestar, porque nós temos certeza de que Ele já habita em nós. Amém? Amém. O Espírito Santo de Deus já habita em nós. Ele fez templo de nós. Ele fez de nós morada. Então eu queria convidar você a desenvolver o teu Espírito Santo, o teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor que habita em você. Ele venha fluir, se manifestar em nome de Jesus. Comece a clamar, Espírito Santo vem sobre mim mais uma vez. Espírito Santo vem mais uma vez, se manifesta. Espírito Santo vem mais uma vez fluir no meio dos louvores do teu povo. Vem mais uma vez, Espírito Santo, tomar a tua posição de honra, tomar mais uma vez o teu lugar nos nossos corações. Mais uma vez vem, Espírito Santo, sobre nós. Oh, nós queremos ser cheios da tua presença. Nós te adoramos, nós te exaltamos, majestade santa, nós te adoramos. Yeah. Oh.
mãos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós liberamos a vida de Deus sobre cada coração, sobre cada pessoa que está aqui nessa noite, sobre aqueles que estão nos assistindo nos seus lares. Que a tua glória, que o teu poder, que a tua presença, que a tua unção seja derramada sobre cada vida, a unção que liberta o cativo, a unção que transforma, Senhor, de dentro para fora, a unção de Deus que muda o coração do homem. Pai, nós clamamos nesta noite para que o teu Espírito Santo seja derramado sobre cada coração. Derrama sobre nós, derrama do teu Espírito Santo, faz com que nós venhamos ser cheios da tua presença, faz com que nós sejamos cheios da tua glória. E quando nós te adoramos, e quando nós te exaltamos, e quando nós declaramos que tu és santo, que a tua majestade é santa neste lugar, flua Espírito Santo, flua Espírito Santo. Senhor Jesus, neste momento eu abro o meu coração para receber mais do teu poder, mais da tua presença, mais da tua vida. Que esse poder venha quebrar toda a corrente, e eu quero nesta hora rejeitar todo medo, todo desânimo, em nome de Jesus. Eu clamo para que o amor, a graça e a alegria de Deus flua no meu coração, no nome de Jesus. Eu queria que você aplaudisse bem forte a Jesus, que você desse glória a Deus. Você pode se assentar? Glória a Deus. Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, sobre o seu coração. Nós recebemos dizendo amém. Amém. A graça e a paz a todos aqueles que estão nos acompanhando no Facebook, Instagram. Que o amor de Jesus, que a presença, que a glória de Deus possa invadir o seu coração, abençoando a sua casa, a sua família e todos aqueles que estão aí na sua volta nessa noite, no nome de Jesus. Nós temos um encargo no coração nessa noite da parte de Deus de compartilhar uma palavra. E eu peço desde já que você pegue aí a sua Bíblia e abra comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 26. Nós vamos
dar continuidade à palavra. Peço que o pessoal da projeção lá, por favor, projete para mim. Nós vamos dar continuidade à palavra que foi ministrada no domingo passado. Domingo passado nós falamos sobre a importância de nós cuidarmos e não nos distrairmos, e nós vamos seguir nessa linha falando sobre a importância de nós não nos distrairmos, e o tema de hoje é: não viva distraído. Eu queria que você repetisse comigo esse tema: não viva distraído. Você pode fazer isso comigo? Não viva distraído. Ok. O significado dessa palavra é: distraído, alguém que perde a atenção facilmente, cometendo consequentemente erros. Quem vive distraído não avança. Quem vive distraído não prospera. Quem vive distraído, ele não tem condição de acrescentar nada na vida de ninguém. E quem vive distraído também, ele nem entende e nem vive o propósito de Deus. Essa questão da distração é muito séria. Ela compromete muitas coisas, e nós precisamos entender que a estratégia da distração é muito antiga. Essa estratégia que o diabo usa iniciou lá atrás, lá no jardim do Éden. No início de tudo, nós vamos ver na Bíblia que o diabo foi ali e distraiu Adão e Eva, tirando eles do propósito. E fora do propósito de Deus, não tem jeito de nós sermos bem-sucedidos. Fora do propósito de Deus, não tem jeito de nós avançarmos, de nós prosperarmos. Não tem jeito de nós vivermos bem. Não tem jeito de nós sermos plenos. Fora do propósito de Deus, não tem nenhuma possibilidade de você ser pleno. Você até pode ser bem-sucedido em alguma área da sua vida, mas fora do propósito de Deus, nunca haverá a plenitude no coração do homem. E eu quero ler com vocês então 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 25 ao 27. Quero projetar aqui para que você possa então acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, Paulo dizendo: assim corro também eu, não sem meta, não sem propósito. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Dentro desse tema, não viva distraído, nós vamos falar sobre uma chave. Se nós não quisermos viver distraídos, nós precisamos entender algo precioso nessa noite: a importância da disciplina. Diga comigo: a importância da disciplina. E nós vimos no domingo passado como Salomão, um homem muito grande em sabedoria e riquezas, na caminhada ele distraiu, ele começou bem a sua vida e terminou mal. E hoje nós vamos ver aqui exemplos de pessoas que fizeram o contrário, que começaram bem e terminaram bem. E o segredo deles é muito simples, porém também é muito custoso muitas vezes de nós aprendermos a disciplina para a vida. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que todo atleta em tudo ele se domina. Ele está aqui falando sobre a disciplina de alguém que quer ser um bom atleta. Eu não sei se você sabe ou não, mas eu por muitos anos fui atleta juvenil, infantil, júnior e profissionalizei por um longo tempo. E praticamente uns 10 anos atrás eu fui perdendo um pouquinho
o desejo de fazer exercícios. Acho que eu fiquei um pouquinho mais velho, perdi um pouquinho o ânimo, foquei em outras coisas e começou a ficar difícil para eu ter uma vida disciplinada nessa questão física da minha vida. E no início do ano eu aqui estabeleci um foco que eu precisava perder alguns quilos e agora estou me esforçando para isso, para que eu cumpra o propósito que eu estabeleci. Isso tem a ver com disciplina. Quando nós estabelecemos algum foco, nós temos que cumprir. E para nós cumprirmos os alvos, os objetivos que nós estabelecemos na nossa vida, nós precisamos ter a disciplina. E eu comecei então com uma caminhada aqui. Quem é da cidade sabe que nós temos um parque aqui maravilhoso para nós caminharmos, para nós corrermos. E esse parque tem, numa volta, 2.000 metros. E como fazia muito tempo que eu não estava me exercitando, eu comecei com uma caminhada de uma volta. Depois eu ampliei um pouquinho, fui para 2 voltas. E na terceira volta eu comecei a correr uma parte e a outra parte caminhar. E depois eu fui um pouquinho além. Eu comecei a correr uma volta toda. E eu vou falar para você algo que eu aprendi. Eu não vou falar, a ênfase aqui não é para falar do meu exercício físico, mas para destacar a importância da disciplina na nossa vida. E eu, nessa caminhada, eu estava, sempre que eu caminho, eu vou meditando, eu vou orando, eu vou ouvindo alguma coisa que me aproxima de Deus. E quando eu estava caminhando e correndo, eu comecei a perceber que eu estava mais forte fisicamente falando. E veio uma voz do Espírito Santo e falou ao meu coração essa frase: a disciplina sempre aumentará a nossa força. Você entende isso? Se você for disciplinado, junto com a sua disciplina, você vai ter mais força. Isso no aspecto físico. Se você começar a exercitar o teu físico, você vai perceber que ali na frente você vai ter mais força física. Você pode transferir isso, esse ensino, essa frase, essa fala, para a sua vida financeira. Se você for um homem ou uma mulher que entende a importância da disciplina, você vai ser uma pessoa organizada financeiramente e consequentemente você terá força financeira. Se você for uma pessoa disciplinada no seu relacionamento conjugal, você procurar aprender, a esposa aprender a função de esposa, o marido aprendendo a função do marido, disciplina com relação à vida conjugal, disciplina com relação à criação de filhos, você vai ver que você vai ser alguém forte na sua família. O seu casamento vai ser forte porque a disciplina aumenta a força. Se você for alguém disciplinado e saudável nos seus relacionamentos, você vai ver que você terá uma força relacional. Isso nós podemos também trazer para a nossa vida emocional. Se nós cuidarmos da nossa alma, se nós fizermos faxinas daquilo que entra na nossa mente, no nosso pensamento, formos disciplinados e não deixarmos as coisas tóxicas permanecer na nossa alma, nós teremos força emocional. E essa é a vontade de Deus, é que nós tenhamos força, é que nós sejamos valentes, é que nós sejamos vencedores. E nós temos aqui um quadro, você pode olhar, nós estamos edificando uma igreja de vencedor. E vencedores, eles são disciplinados. Amém? Diga comigo, vencedores são disciplinados. Os vencedores, eles são famintos em aprender. Eles querem ser bem-sucedidos. Os vencedores, logo eles se dedicam a aprender. Como que eu posso ser bem-sucedido? Se eu sou disciplinado nos meus estudos, eu vou ser bem-sucedido na minha profissão. E assim por diante. Você está conseguindo entender a importância da disciplina? Amém? E para nós
ou melhor, para não vivermos distraídos, nós precisamos de disciplina. Nós precisamos de disciplina. E aqui nós acabamos de ler o apóstolo Paulo trazendo então essa orientação. E a disciplina é igual a ter um propósito de vida. Uma pessoa indisciplinada, ela não tem propósito de vida. E propósito de vida, quando nós não falamos só em uma área. Tem gente que tem um propósito de vida financeiro, é uma área, é uma fatia da nossa vida. Só que a nossa vida não se resume a uma vida financeira. Por isso que nós devemos estabelecer propósitos nas várias áreas da nossa vida. Estabelecer alvos, não só financeiros, mas alvos espirituais, alvos familiares, alvos profissionais, alvos com relação aos estudos, adquirir conhecimento, sabedoria. E assim nós vamos avançando. Os vencedores, eles não vivem de qualquer jeito, eles procuram ocupar bem o seu tempo, porque a vida está passando rapidamente. Eu quero que você perceba que a sua vida está passando rapidamente e você não pode viver de qualquer maneira. E a falta de disciplina nos leva a viver uma vida aquém, abaixo da vontade de Deus. Se você encontra uma pessoa indisciplinada, você vai perceber que aquilo que ela está vivendo é abaixo, é aquém do propósito da vontade de Deus para a vida dela. Você acredita que Deus quer que você seja bem sucedido? Amém. Essa é a vontade de Deus. E para isso nós devemos ser disciplinados. Diga comigo, disciplinado. Você sabe que a nossa cultura, em geral, é de indisciplina. Nós vemos numa cultura, o povo brasileiro, sabe que o povo brasileiro tem uma fama, e na verdade é uma má fama, de ser indisciplinado, porque ele começa a fazer alguma coisa, logo ele para. Ele começa a estudar, logo ele para. Ele pega um livro, logo ele para. Ele dá a palavra, logo ele não cumpre com a palavra que deu. Ele começa a guardar um dinheirinho, logo ele para, por causa da indisciplina. E nós vivemos numa cultura, nós fazemos parte de uma cultura da indisciplina. Porém, quando nós nos voltamos para Deus, a nossa cultura, ela muda. A nossa cultura agora é a cultura do reino de Deus. E na cultura do reino de Deus, nós aprendemos com a Bíblia a importância da disciplina, a importância de nós organizarmos as coisas, se nós quisermos viver bem. Você quer viver bem? É necessário então nós organizarmos as coisas a partir daquilo que é mais importante, a nossa vida com Deus. Muitas vezes você ouve a palavra e você percebe que as coisas estão bagunçadas, estão desorganizadas. E como que você vai viver bem se as coisas estão bagunçadas? Como que você vai viver bem se as coisas estão desorganizadas? Está tudo na treta, né? Tem treta na casa, tem treta na família, tem treta na finança, tem treta no trabalho. Está tudo desorganizado, é uma bagunça. Como viver bem assim? É impossível. Isso está fora da vontade de Deus. Você sabe que eu quero também dizer para você ficar em paz, que Deus é aquele que vai organizar a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele começa a organizar as coisas a partir da nossa vida com Deus. Diga comigo assim: o mais importante é que eu organize primeiramente a minha vida com Deus. Eu seja disciplinado na minha vida com Deus. Antes de conhecer Jesus, eu era muito indisciplinado para aquilo que era bom e disciplinado para aquilo que era ruim. Talvez você se identifique com isso. Indisciplinado para aquilo que é bom e disciplinado para aquilo que é ruim. Qual é o resultado? É fracasso, é ruína, é destruição. Mas quando nós começamos a ouvir a verdade do Evangelho, Deus vem e abre os nossos olhos e nós percebemos que não dá para continuar vivendo assim e esperar que coisas boas aconteçam na nossa vida. Não vai dar certo. Então, é obra de Deus organizar a nossa vida para que nós
não venhamos viver distraído. Deus nos deu uma vida tão preciosa, e essa vida preciosa só é possível ser bem vivida em Deus. Entenda isso, por favor. Então nós aprendemos com Deus organizar as coisas. Sem disciplina, nós não avançamos em nada na nossa vida. Temos que organizar, é verdade. Precisamos de disciplina. Não somente aqui eu dei um exemplo da disciplina física. Nós somos um ser triuno, nós não somos só corpo, nós temos uma alma e um espírito. Muitas vezes a pessoa ela só cuida do corpo. Glória a Deus, é necessário cuidar do corpo, tá? Mas e a alma? E o espírito? E a tua vida com Deus? Como está? Nós temos que organizar as três áreas da nossa vida: vida espiritual, vida emocional e o nosso cuidado com o nosso corpo físico. A disciplina, então, ela vai sempre aumentar a nossa força, e a falta de disciplina enfraquece. Quando nos falta a disciplina, nós enfraquecemos. E aqui eu quero falar sobre algumas disciplinas espirituais. Eu quero que você entenda que se você quer ser bem sucedido a partir do seu interior, a partir do seu coração, você precisa estabelecer na sua vida disciplinas. Você precisa começar a ter uma vida com Deus, mas não é começar hoje e parar amanhã. Deixa eu contar aqui outra história também das minhas corridas. Eu estabeleço, depois da segunda caminhada, depois de 4 quilômetros caminhando, eu estabeleço a terceira volta correndo, e tem um ponto de partida, para que eu tenha também um ponto de chegada. E quando eu saio então no meu trote, na minha corrida, eu começo a andar, começo a correr, daqui a pouquinho passou 500 metros, quando chega 1 quilômetro e eu me deparo com uma subida, sabe o que acontece? Eu já estou cansado, e quando eu olho para aquilo que está para frente, eu penso em desistir. Mas, porque eu estabeleci um alvo, um objetivo, eu não desisto. Você sabe que, trazendo isso para a nossa vida, quando nós não temos os nossos alvos, quando nós não temos os nossos objetivos, qualquer coisa serve. Qualquer passo que a gente dá está bom. Se nós não sabemos onde nós queremos chegar com a nossa vida, se nós não temos um propósito bem definido, qualquer coisa serve. Se nós não sabemos o que nós queremos, qualquer coisa serve. Mas quando nós temos foco, quando nós temos objetivos, quando nós sabemos o que nós queremos, mesmo quando nós cansamos, nós não paramos. Dá vontade de desistir, mas não desistimos. E quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, a nossa caminhada com Deus é uma caminhada até o fim. E se nós não estabelecermos isso, eu comecei a minha vida com Jesus, mas eu não vou parar no meio do caminho. Eu entreguei a minha vida para Jesus, mas eu não vou desistir dessa caminhada. Vai ter dias que você vai cansar, vai ter dias que você vai desanimar, vai ter dias que você vai pensar em desistir até mesmo, mas toda pessoa verdadeiramente convertida, disciplinada em Deus, ela não desiste, porque ela tem um objetivo, porque ela sabe onde ela quer chegar. Ela não quer caminhar um tempo com Jesus, ela não quer caminhar uns meses, uns anos com Jesus, ela quer viver uma vida com Jesus, porque ela entendeu o que diz em João 14,6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela entendeu, o caminho é esse, o outro caminho não vai me levar para Deus. Então eu não abro mão, eu permaneço, eu renovo as minhas forças em Deus, e eu continuo na minha corrida cristã, porque o meu propósito, o meu objetivo é ir até o fim. Quando entenderam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Então, temos que entender a importância da disciplina, e mais do que entender, nós precisamos estabelecer a nossa vida. Daqui a pouquinho você está aqui ouvindo a palavra, gostando ou não, achando interessante ou não,
Nós temos que entender que se nós não estabelecermos isso na nossa vida, nós não seremos bem-sucedidos. É necessário nós pararmos hoje e organizarmos as coisas. Se não está bem, para tudo. Para tudo. Para e ouça a voz de Deus. Para e convide Deus para a tua vida, para a tua história. Pare tudo e comece a organizar as coisas. Pare tudo e se volte para Deus e peça a Deus. A coisa está bagunçada, a coisa está esquisita, não está indo bem. Eu vou parar agora e quero começar a fazer diferente. Não vou continuar vivendo desse jeito, me arrastando, sofrendo, padecendo. Até quando? Se você não parar, você vai continuar assim. Ao invés de viver, você vai só sobreviver. Ao invés de viver e viver bem, você vai ser só alguém que está existindo na terra, só está fazendo peso na terra, não está vivendo uma vida com propósito. Não viva assim, porque você não nasceu para isso. Você nasceu para ser bem sucedido, e ser bem sucedido é resultado da sua vida com Deus. Alguém pode dizer amém por isso? Você lembra que Salomão, na sua caminhada, ele perdeu a sua firmeza e o seu foco em Deus. Por isso que ele foi enfrentando algumas dificuldades na vida dele. Ele foi se decepcionando, porque lhe faltou a firmeza e o foco em Deus em toda a sua caminhada. Começou bem, mas saiu da vontade de Deus, saiu do propósito, saiu daquilo que era o plano e o projeto de Deus para a sua vida. E eu quero hoje ver com vocês aqui o exemplo de um homem que, para mim, depois de Jesus, ele foi o cara mais disciplinado da Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Daniel. Vamos ver aqui o exemplo de Daniel. Depois de Jesus, para mim, foi o homem mais disciplinado da história bíblica. A disciplina, então, de Daniel. Eu quero que você abra lá no capítulo 1, versículo 4. Aqui vai falar no momento onde estava acontecendo uma seleção. Pessoas estavam sendo selecionadas estavam aqui sendo escolhidas. Versículo 4 diz assim: os que estavam sendo escolhidos, jovens sem defeito nenhum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. A seleção era para trabalhar no palácio do rei, e teria que ter aqui muitas qualidades. E esse homem que nós estamos vendo aqui, chamado Daniel, ele foi selecionado porque eles viram nele sabedoria, conhecimento, competência. Eles viram nele qualidades essenciais para alguém que pudesse ocupar aquele quarto, aquela função, aquele cargo. Daniel então foi selecionado. Primeira coisa, esse jovem foi escolhido pelo conhecimento e pela sabedoria que ele tinha. Se nós formos ver mais uma qualidade, resultado da disciplina de Daniel, no versículo 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente
não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aqui nós vamos ver que o resultado da disciplina é firmeza. Pessoas disciplinadas, elas são firmes naquilo que elas querem, elas são firmes no seu posicionamento. O que faltou para Salomão na caminhada, teve na vida de Daniel: firmeza. Tem uma versão que diz assim: resolveu Daniel firmemente no seu coração não contaminar-se. A decisão, enquanto ela não for uma decisão firme, ela corre o risco de ser pegada amanhã. Quando nós decidimos uma coisa mais ou menos, amanhã a gente volta atrás, porque não tem firmeza. Mas quando nós decidimos algo firme no nosso coração, eu quero dizer para você que eu tenho algumas decisões que são firmes no meu coração, e uma delas é permanecer com Jesus até o fim. Outra decisão que eu tenho firme no meu coração é permanecer casado até o fim. Outra decisão é ser um modelo do caráter de Cristo, abrir mão de tudo que for necessário para que Deus seja glorificado através da minha vida. Eu decidi isso. E outras que eu não tenho tempo aqui para falar, mas eu acredito que essas três são importantes. Primeira coisa, não abrir mão da minha vida com Deus. Isso aqui é inegociável. Eu não troco por nada. Sabe por que é importante nós decidirmos isso? Porque na nossa caminhada nós vamos ser seduzidos a trocar Jesus por outras coisas. Na nossa caminhada nós vamos ser seduzidos muitas vezes, chamados, convidados para outras coisas, para outros caminhos. Enquanto a nossa decisão por Cristo não for focada, firmada, estabelecida, nós vamos ceder. Vai vir o cansaço e você vai abandonar, você vai desistir, você vai abrir mão. Daniel decidiu firmemente não se contaminar, não abrir mão da sua vida com Deus. Alguém está entendendo? Nós vamos ver também no capítulo 6, no versículo 3, que diz, a palavra de Deus diz assim, então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel aqui, por ser um jovem disciplinado, por ser um homem de Deus disciplinado, ele se destacou. Daniel era um jovem acima da média. Daniel era um jovem, na linguagem do boleiro, diferenciado. Era um Neymar da vida. Era acima da média, diferenciado. Ele aqui se destacou porque ele tinha um espírito excelente. Um espírito excelente. Muitas vezes nós vemos uma pessoa bonita por fora, mas sem conteúdo por dentro. Um homem ou uma mulher não tem nada bom dentro. E o que Deus quer que nós tenhamos é espírito excelente. O que Deus quer que nós tenhamos é um coração cheio de Deus. E quando o coração está cheio de Deus, a palavra de Deus diz, o coração alegre, porque o coração cheio de Deus é um coração alegre. O coração cheio de Deus é um coração animado. O coração cheio de Deus é um coração que tem amor para oferecer, para compartilhar. E quando nós temos então o nosso interior, o espírito excelente dentro de nós nos destacamos. As pessoas vão ver que nós somos abençoados. As pessoas vão ver que nós temos alguma coisa diferente em nós. E não é aparência, é muito mais, é uma essência. É a essência de Deus em nós. Daniel tinha uma essência dentro dele.
O espírito excelente fala de uma essência divina plantada no seu coração. Ele tinha os seus méritos naturais, mas ele tinha também os seus méritos, suas qualidades, os seus destaques na sua vida espiritual. As duas coisas elas são importantes. A vida com Deus, a vida espiritual. Mas não é só ser disciplinado na vida espiritual, não. É você ser disciplinado nas demais áreas da sua vida. Você é um profissional, seja disciplinado então no seu trabalho. Seja disciplinado ali na administração financeira. Seja disciplinado na condução do seu relacionamento, do seu casamento. Seja disciplinado com relação aos seus filhos, com relação à sua casa. Seja disciplinado com relação aos relacionamentos que você tem. Seja você uma bênção. O que Deus quer que você seja é muito abençoado. Você recebe isso? Deus quer que você seja muito abençoado, a ponto de que você pode abençoar outras pessoas. Deus quer que você seja abençoado, a ponto que você pode ajudar outras pessoas. As pessoas que estão à sua volta, elas estão precisando que alguém seja uma bênção na vida delas. E nós devemos nos candidatar para isso. Eu me candidato a ser uma bênção na vida de outra pessoa. Eu me candidato a ser um ajudador na vida de alguém. Eu me candidato a ser um provedor na vida de alguém. Eu me candidato para ser um referencial positivo na vida de alguém, porque referencial negativo está cheio aí fora. Mas nós precisamos de um espírito excelente plantado dentro de nós. Diga glória a Deus por isso. E já estou encerrando. Versículo 10 de Daniel 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Presta atenção. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante de Deus. O detalhe, como era de costume. Ele não orava de vez em quando. Ele não orava quando a coisa ficava arrochada para o lado dele. Ele não orava quando ele estava enfrentando alguma luta na vida dele. Ele orava habitualmente. Era o costume dele buscar a Deus. E aqui quem sabe está o segredo de Daniel. A busca dele por Deus fez com que ele fosse um jovem excelente, um homem excelente, alguém que foi honrado. Disciplina traz honra. Amém? Disciplina traz a honra. Porque quem é disciplinado sempre vai comer do fruto da sua disciplina. E o contrário também é verdadeiro. Quem é indisciplinado sempre vai colher do fruto podre da sua indisciplina. Daniel tinha hábitos que o levaram a ser bem-sucedido. Tem uma frase que diz assim, que os vencedores fazem sempre o que os derrotados fazem ocasionalmente. O que quer dizer isso? Que os vencedores são pessoas disciplinadas. Se você não é até hoje, hoje é o dia de você mudar as coisas. Hoje é o dia de você recomeçar as coisas. Hoje é o dia de você chegar diante de Deus e dizer assim: chegou, basta. Eu me nego a viver distraído. Eu me nego a passar mais uma semana distraído. Eu me nego a passar mais um ano distraído. Eu me nego a passar mais um ano sem propósito. Eu me nego a viver desse jeito que estou vivendo. Eu me nego a viver com as coisas bagunçadas. A partir de hoje vai ser diferente. Tem que tomar uma decisão. Se você ficar protelando, se você ficar empurrando as coisas, adiando as coisas, tem coisas que se você não for radical, você nunca vai mudar. Tem coisas que você, se você não posicionar, elas vão continuar assim como elas estão. Você está entendendo? Tem que radicalizar para algumas coisas, senão não muda. Se hoje eu estou aqui falando para você, é porque um dia lá atrás
eu entendi isso, que eu precisava de uma vida com Deus. Eu precisava deixar de ser indisciplinado para as coisas corretas. E eu entendi, por meio daquilo que Deus falava no meu coração, que eu precisava, se eu quisesse ser bem sucedido. E pela graça de Deus, hoje eu posso dizer que até aqui eu tenho sido bem sucedido nas coisas que eu empreendo fazer na vontade de Deus. Porque Deus me ensinou sobre disciplina. Porque Deus me ensinou sobre honrar a palavra que a gente dá. Porque Deus me ensinou sobre o caráter de Cristo. Porque Deus me ensinou a fazer as coisas certas. Porque Deus me ensinou a depender do Espírito Santo de Deus. E para nós permanecermos no lugar que Deus quer que nós estejamos, nós precisamos dessa força sobrenatural. Não é na nossa força que nós vencemos. Não é com conjuntos de regras que nós estabelecemos. Não, é a partir de dentro que a obra de Deus acontece na nossa vida. Porque se dentro não muda, não adianta você trocar as coisas fora, porque dentro vai continuar igual. Daniel tinha, além de tudo isso, ele era um jovem que tinha comprometimento com o seu povo. Ele era um jovem aliançado. Ele não era um jovem maluco que vivia a vida de qualquer jeito. Ele não era um jovem que não tinha relacionamento, não. Ele era bom de relacionamento, ele era saudável. As pessoas amavam estar com Daniel. Ele se destacava porque ele era bom em tudo. Ele não era bom só porque ele tinha algumas graduações, conhecimento, sabedoria, não. Ele sabia também se relacionar. Ter um espírito excelente é igual a ter humildade na sua vida. Humildade. Daniel tinha espírito manso e humilde, que é o Espírito de Deus em nós. As pessoas disciplinadas, elas vencem na vida. Eu quero que vocês coloquem de pé nesse momento. A disciplina, ela fala do caráter de Cristo em nós. E eu quero encerrar aqui lendo com você esse versículo, para nós falarmos sobre o nosso exemplo maior de disciplina, que foi o próprio Jesus. Lucas 22, 39 e uma parte do 41 diz assim: e saindo, falando de Jesus, e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam, e de joelhos orava. Sabe o que está dizendo aqui? Jesus também era um homem disciplinado. Como de costume, ele tinha hábitos espirituais. Estabeleça hoje na sua vida hábitos saudáveis, na sua vida espiritual, disciplinas emocionais. Cuide do seu corpo, porque é nosso dever. Mas tem outras áreas também. Como estão as coisas na sua família? Se você tem coisas desarrumadas, as coisas bagunçadas na sua família, você não vai ser bem sucedido. Conserta isso, pare. Vai para a sua casa, muda as coisas. Deixa Deus colocar no seu devido lugar as coisas que estão fora do lugar. Eu sempre falo da minha conversão, e quando eu comecei a ouvir o Evangelho como vocês estão fazendo aqui, eu me deparei com a minha vida toda bagunçada, e eu me apavorei. Falei: meu Deus, está tudo errado, está tudo bagunçado, está tudo desarrumado na minha vida. Não tem uma área que está bem, não tem uma área que está correta. O que eu vou fazer? Para tudo. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais tudo ele fará. Amém? Entendi. E por onde começar, Deus? Começa se relacionando comigo, porque as demais coisas eu vou fazer.
Nós começamos no relacionamento com Deus. Nós começamos nos aproximando de Deus, procurando por Deus, dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Eu baguncei as coisas, eu fiz tudo errado. Basta nós fazermos isso, reconhecermos Deus, reconhecermos as tretas que a gente fez na nossa vida, a bagunça que a gente fez, quem sabe emocional, pessoas feridas, machucadas, tóxicas nas suas emoções, doentes. Pior doença é a doença da alma. E até para isso, o Senhor é aquele que nos sara. Ele sara a nossa alma. Ele cura as nossas feridas. A obra de Deus é linda. A obra de Deus é linda. A obra de Deus é completa. A partir do coração, Deus faz todas as coisas irem para o seu devido lugar. Deixa Deus ajustar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trazer para o propósito. E assim você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você nasceu para isso. Você nasceu para ser vencedor e não ser derrotado. Foque no Senhor. Não tire os teus olhos de Jesus. Caminhe sempre, a cada dia, olhando para Ele. Não tire Ele do centro, pelo contrário, traga Ele no centro, traga Ele para a prioridade, para o primeiro, para o mais importante. E Ele mesmo diz: as demais coisas eu irei acrescentar. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você e por você nessa hora. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. A Tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais tudo Ele fará. Nós estamos diante de Ti e nós queremos entregar nas Tuas mãos a nossa vida. Nós queremos entregar o nosso coração, porque a primeira coisa que o Senhor sempre pede é: filho meu, dá-me o teu coração. Nós queremos entregar o nosso coração, e junto com o nosso coração nós queremos entregar toda a nossa vida. Nós queremos entregar todo o nosso ser. Nós queremos entregar as nossas preocupações. Nós queremos entregar tudo, Senhor, em Tuas mãos. Nós nos negamos a viver uma vida distraídos. Nós nos negamos a viver uma vida de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas nós queremos uma vida que faça sentido. Nós queremos uma vida com propósito. Nós queremos uma vida disciplinada, bem-sucedida, abençoada. Eu quero declarar, Senhor, o agir do Senhor sobre cada um de nós. Eu quero declarar que a partir de hoje as coisas vão ser diferentes. Eu quero declarar que a partir de hoje vidas serão transformadas. Eu quero declarar que a partir de hoje coisas serão diferentes. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite, no nome santo de Jesus. E se você recebe essa bênção, diga amém. Amém. Vamos cantar essa canção? Ele levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Diga, levou sobre si, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou.
noite, para começarmos a colocar em prática. Vamos começar a praticar o nosso relacionamento com Deus por meio da adoração. Nós vamos declarar nessa hora, com intensidade, com paixão, com fome de Deus. Nós vamos declarar mais uma vez essa canção. E eu quero que você erga o mais alto que você puder o volume da sua voz e cante com toda a sua força, declarando para Jesus, olhando para Jesus, contemplando Jesus, porque Ele é aquele que nos transforma, porque Ele é aquele que nos salva, Ele é aquele que nos liberta. Não importa qual é a tua condição, o Senhor é o Salvador, o Senhor é o Salvador. Por isso, nesta noite, engrandeça, exalte, adore, declare. Não há nada. Olha o que você puder. Olha o que você puder. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz seja exaltado. Seja exaltado. Engrandecido. Teu nome é santo e poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me libertou. Eu sou livre e eu sou livre e eu sou livre. Nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre e eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou bem alto, eu sou bem alto, eu sou livre. E eu sou livre. E eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou, e eu sou livre. Eu sou livre. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Você pode fazer assim com as suas mãos o símbolo de cruz? Você pode fechar os teus olhos. Eu quero declarar a liberdade de Deus para a sua vida. Eu quero declarar que você é livre. Você é livre de todas as cadeias que te prendiam. Você é livre de todas as amarras que te impossibilitavam de viver uma vida bem-sucedida. Você é livre. Você é curado na sua alma nesta noite. A sua vida nunca mais será a mesma.
história da sua vida hoje. Eu sinto no meu espírito que o Senhor está falando com algumas pessoas nessa noite. Hoje é a noite que Deus separou para você entregar o seu caminho ao Senhor. Você que andou por muitos caminhos, você que está vivendo uma vida toda bagunçada, desorganizada, Jesus está falando contigo hoje, dizendo: entrega a tua vida, entrega o teu coração, se renda. Eu tenho uma nova vida, uma nova história para você. A partir de hoje, a sua vida nunca mais será a vida que você vivia. Hoje as coisas estão mudando. Hoje o Senhor está te tocando. Você não vai mais conseguir ser quem você era. Você não vai mais conseguir viver e fazer o que você fazia. Jesus está entrando. Jesus está mudando. O que estava bagunçado, a partir dele, ele vai organizar. Sua vida emocional, ele vai organizar. Sua vida familiar, ele vai organizar. Não importa qual seja a área que você precisa, ou se todas elas, ele é poderoso. Ele quer fazer. Sabe qual é a sua parte? A sua parte é deixar ele fazer. Deixar ele fazer. Quando nós nos entregamos por inteiro, nós estamos dizendo: Deus, eu quero que o Senhor faça. Eu deixo que o Senhor faça. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me rendo, me entrego. Eu me humilho, eu me prostro. Eu confesso a minha necessidade do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador, aquele que morreu lá naquela cruz para me dar a oportunidade da salvação. A salvação de Deus é um presente que nós só precisamos receber. E nós recebemos quando nós cremos e confessamos Jesus. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos creram e o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus. Quando você crê e você recebe Jesus, você é chamado filho de Deus. Você passa a se relacionar com Deus como Pai. Crer e receber para se tornar um filho de Deus. Creia e receba Jesus hoje, agora. Vamos fazer uma oração de confissão. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da tua salvação e do teu perdão. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz para me salvar e para perdoar todos os meus pecados, para me tirar do lamaçal de pecados, para me libertar das minhas prisões, das minhas correntes. Eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio e recebo e me torno um filho de Deus, um filho amado.